Agora vamos com João Fernandes. Ele conversa com os secretários de Agricultura, Eduardo Medeiros, e da Assistência Social, Deise Martins. Vão falar sobre a importância do censo para essas áreas e quais serviços serão impactados caso a população deixe de informar os dados ao IBGE. Não é isso, João? É com você. Pois é, Albenise Vinícius, estamos na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica bem próximo aqui à Praça da Bíblia, já ao lado da secretária Deise Martins, de Assistência Social, secretário de Agricultura, Eduardo Medeiros, para a gente esclarecer algumas dúvidas e também falar da importância do Censo Demográfico 2022. O IBGE está nesse trabalho, nesse final de ano, concluindo esses números, tanto na cidade como também na zona rural. Por isso, é importante esse esclarecimento aqui para a população, né, e para os nossos ouvintes. Bom, Deise, muito bom dia. Obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz. Bom dia, João, Alex, Albenise e todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Cumprimentar aqui o bom dia do secretário Dudu. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Alex, Albenise, Étipo e todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Muito bem. Dudu, vamos falar sobre a zona rural, né? Nós temos aí uma população na zona rural. O censo também trabalha para esta área, né, colhendo esses dados, que é muito importante. E existem muitas políticas voltadas aí para a questão do abastecimento de água, questão de seguro safra, né, o garantia safra, muitos serviços que são importantes e que dependem também dessa atualização, desse repasse de informações, né, para que esses serviços sejam efetivados aqui no município, né? Afinal, trata-se de números e de pessoas e de atendimento. Você confirma isso? Depende dessas informações também para a efetivação dessas políticas? Com certeza, João. É muito importante todos receberem o recenseador do IBGE para fazer esses cálculos. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter problema na Operação Pipa, vai ter problema no Garantia Safra. E isso tudo, quando você cai a população, vai cair também a demanda de água, a demanda do pessoal que está no campo, e automaticamente já pega também o Garantia Safra e outros programas do governo. Diante disso, Dudu, existe alguma parceria com o IBGE para que, por exemplo, o cidadão de determinada comunidade rural, que o recenseador não passou, ou que passou e, de repente, o morador não estava em casa, qual a maneira prática e rápida, né, dele informar esses dados através da própria secretaria, já que muitas vezes o agricultor tem esse contato com a Secretaria de Agricultura e pode estar repassando para o IBGE e esses dados serem repassados? Exatamente, João. A gente precisa que quem não recebeu a visita do recenseador, ele procura a Secretaria de Agricultura ou a Promoção Social no PET, né, o antigo PET, e a gente vai encaminhar eles, vai dar assistência para que a gente possa fazer esse cadastro deles, porque a gente tem que chegar em todas as casas da zona rural. A gente pede a compreensão de quem não recebeu essa visita que nos procure o mais rápido possível, porque a gente tem um tempo para a gente fazer esse cadastro. Pelo último censo do IBGE, ou até pela estimativa, né, do IBGE, qual a população da zona rural de Santa Cruz? O último dava quase 6 mil habitantes, né? Eu não tenho aqui no momento, mas depois a gente pode, em outro momento, a gente pode até divulgar isso. Agora estamos esperando exatamente esse cadastro para a gente ter um número exato agora de quanto é que tem na zona rural. Um retrato mais real, né? Mais detalhado. Ok, então, vamos trazer aqui a Secretaria de Assistência Social, porque existe muito receio por parte da população, e aí um dos argumentos é justamente do medo da população não responder muitas vezes ou não receber o recenseador, por achar que, por uma das perguntas ser justamente sobre renda, né, das pessoas, Deise, há uma preocupação das pessoas de repente perder algum benefício, enfim. Qual é essa preocupação? Qual a informação? Isso realmente pode acontecer de alguém que responder e ganhar aquilo que os programas sociais exigem, né, uma renda mínima para receber aquele benefício, e aí, de repente, quem está respondendo poder ficar de fora? Há esse medo, Deise? Você bem colocou, né, João? Há esse medo
E não é um medo só do nosso município de Santa Cruz, é um medo do estado e do Brasil inteiro, né? E a gente pode notar claramente. Mas aí a gente está aqui na oportunidade de dizer à população que nos escuta, Santa Cruzense, que não existe cruzamento de dados, né? Não existe a informação que você fornece no IBGE, ele é de fundo específico do IBGE, ele não cruza com os dados do governo federal com relação à renda que você passa no nosso CAD único, né? Que hoje é o maior banco de dados que o governo federal tem em avaliação de usuários e famílias, né? Então, assim, não existe esse cruzamento de dados. E aí a gente também entende uma fragilidade da população com relação a passar esses dados, por medo desse cruzamento e também por medo de estar passando as suas informações com outros fins, né? Que vai ser utilizado para outra situação. E aí a gente vem esclarecer a nossa população que não tem esse cruzamento de dados. Quanto à questão de programa social, o cidadão pode ficar tranquilo. Isso, até porque os programas sociais, eles são autodeclaratórios, né? Então, é a informação que você declara, você é responsável por essa declaração. Então, ele não vai cruzar com um dado em que você forneceu para o IBGE. Porque aqui, quando você vem para o CAD único, eu acho que a população que está nos ouvindo, ela vai lembrando que ela vai fornecendo quanto ela utiliza de água, de luz, de alimentação, aluguel, e aí a soma desses itens é que vai dar uma renda per capita, né? E a informação que o recenseador faz quando está na visita na casa, ele pergunta qual seria aproximadamente a renda daquela família, a soma de todas as pessoas acima de 18 anos, né? E principalmente de quem está respondendo. Deise, quais são os prejuízos que podem ocorrer com a pasta da Secretaria de Assistência Social, né? A Secretaria detém, inclusive, recursos, né, que são importantes na execução de políticas públicas, né, para a população que vive em vulnerabilidade social. Caso a população deixe de informar ao IBGE esses números, esses recursos eles podem ser diminuídos, né, e assim gerar prejuízos à própria população? Sim, podem sim. O que é que acontece com os dados que o IBGE, né? O IBGE passa um período fazendo as visitas, né, através de seus recenseadores, passam esses dados para o TCU, e aí com esses dados publicados, começa-se a planejar os portes de município. E aí eu estou falando aqui bem focado na assistência social. Hoje nós somos um município pequeno porte 2. Então, todos os recursos que movem os nossos serviços, como CRAS, CREAS, e os programas como o próprio Auxílio Brasil, o programa Criança Feliz, ele fica comprometido com o tamanho do seu porte, né? Então, a gente trabalha conforme o porte. Então, quando a população ela se resguarda, ela se nega a passar a informação ou responder o censo, a gente tem automaticamente uma queda na população. E, consequentemente, ela vai atingir a Secretaria de Assistência Social, né, através de seus programas e serviços, e como um todo, a educação, a saúde, né, o planejamento, a própria agricultura, como a gente escutou o colega Carlos Eduardo falando. Então, assim, é fundamental a participação da população. E aí, para que esses prejuízos não ocorram, né, o município, a Secretaria de Assistência Social estabeleceu uma parceria com o IBGE. Eu queria que você explicasse essa parceria, né, para que a Secretaria seja um elo de contato entre população e o IBGE, para que haja uma maior procura, né, e uma maior efetivação desses cadastros, né, dessas informações. Isso mesmo, né? Nós estamos vendo aí a dificuldade que o IBGE está tendo, tanto como já repetindo mais uma vez, no Brasil, no estado e em nosso município, focando aqui para a gente. E aí a gente teve uma reunião na última segunda-feira, eu juntamente com o prefeito Ivanildo, né, o deputado Tomba, os colegas secretários, com a superintendência do IBGE, a fim de afinar, né, e criar mais um laço próximo, já que nós não temos escritório do IBGE aqui. E a gente tem ciência de que em nosso município algumas casas ainda não foram cobertas, e aí a gente tem dados porque
Para cada etapa, eles chamam um repack, e aí eles passam um número de informação de cobertura diária, e eles estão tendo algumas dificuldades. Até por não encontrar um morador em casa, ou chamar e o morador se recusar a responder. E aí foi importante a gente, nessa conversa, criar algumas estratégias. E uma delas é dizer a vocês, ouvintes, que ainda não foram recenseados, né? E aí a gente reforça. Ele pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, informando o nome, endereço e telefone, para que a gente possa estar repassando para o recenseador do seu setor, e aí ele está agendando o melhor horário. Lembrando que o processo do recenseamento são perguntas mínimas, e aí a duração de tempo é rapidinho, né? Então, assim, a gente tem menos de 5 minutos para responder esse questionário junto com o recenseador. Então, existe algum número aqui da secretaria? O pessoal pode estar entrando em contato? Isso. Quem preferir pode vir direto na secretaria, fazer a informação dos seus dados. E aí, quem não puder, pode entrar em contato. O nosso contato é o 3291-3121. Né? Esse mesmo contato é o contato do WhatsApp. Pode estar passando as informações e aí, tão logo, o recenseador vai estar fazendo a visita. Bom que o pessoal procure o quanto antes, porque esses dados já estão sendo finalizados, e aí a importância, né, o pessoal reconhecer esse trabalho dos recenseadores, esse envolvimento, né, de todos os segmentos da sociedade, para que se tenha a finalização desses dados e aí Santa Cruz não fique no prejuízo. Então procure o quanto antes, né, Deise? Isso mesmo, procurar o quanto antes e nos ajudar a divulgar, né? Porque às vezes você está ouvindo aqui as informações, você foi recenseado, mas não custa nada perguntar ao seu vizinho, que você já sabe que tem uma rotina, né, assim, bem corrida. Pergunta se o recenseador passou lá, pergunta às vezes no grupo mesmo da família, pergunta se já passou algum recenseador, e aí nos ajuda a divulgar mais ainda essa parceria. Porque, como o João bem disse, a gente está aí com um prazo fechando, né? A gente está num processo de revisão, até para que até o final do mês esses dados sejam finalizados em uma última reunião, terceira repack de informação de dados. E aí a gente não prejudique nem todos os nossos serviços que a gente tem ofertando enquanto política de assistência social, mas também na política da educação, da saúde, né, de todo o nosso município. A gente está vendo tanto o nosso município crescer, que a gente continue vendo ele crescendo. Muito bem, essas informações são muito importantes para isso, né? Dudu, muito obrigado. Essas mesmas informações servem também para os residentes na zona rural de Santa Cruz. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, João. Agradecer a você por mais essa oportunidade, a gente poder levar a mensagem para o homem do campo e para o pessoal da cidade e também para as cidades vizinhas, né? Muito bem, obrigado, Deise. Alguma outra informação, fica à vontade. Obrigada, João, né? Mais uma vez a Rádio Santa Cruz, para que a gente possa estar ampliando essa divulgação. E aí, como você colocou, e Dudu também, esse planejamento das ações dentro de toda a política, ela faz para zona urbana e zona rural, né? E aí a importância da gente ter esses dados. Então, você, ouvinte, né, da zona urbana, nossos que estão nesse momento da zona rural, podem entrar em contato. Lembrando que o nosso contato é 3291-3121, né? Ele também é o WhatsApp. E aí também pode entrar em contato diretamente com a Secretaria de Agricultura. Muito obrigada. Muito bem, então a gente que agradece, além desses da Secretaria de Assistência Social, desses telefones, existe também um posto de coleta de informações lá no IFRN, onde existem lá recenseadores também colhendo esses dados importantes para esse fechamento, né, do Censo Demográfico 2022. Bom, as informações são essas. Albeniz Renê, o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes para o Primeira Hora.